Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre o processo de despacho, considerando que os operandos são lidos após o despacho, quer dizer, após o issue, tá? Esse conteúdo que a gente vai falar aqui agora, ele é baseado na diferença em relação ao anterior. Então, para quem não viu o vídeo anterior, recomendo que você assista o vídeo anterior primeiro, que eu vou focar aqui muito mais nas diferenças, tá? Então, relembrando aqui, nós temos as nossas unidades funcionais, o ciclo das instruções vem nessa direção, nós temos uma instrução por linha, se eu conseguisse desenhar a linha em linha reta, é claro, né? E aí nós temos a largura do nosso processador, quer dizer, a largura do despacho aqui, eu sou capaz de enviar, por exemplo, 4 instruções para frente, 8 instruções para frente, alguma coisa dessa. E essa daqui é a largura da nossa fila. Nós temos, por exemplo, capacidade de armazenar 16 instruções, 32 instruções, 8 instruções, aí vai depender bastante do nosso processador. O que acontece? Se agora a gente vai tentar ler o registrador após o nosso processo de despacho, significa que a gente não precisa desse espaço aqui todo e a gente não precisa de metade desse cara aqui. E eu desenhei essa metade aqui de uma forma diferente para a gente poder parar e pensar em duas formas de resolver essa metade. Primeiro que eu não preciso dos dados dos registradores, porque eu vou ler os registradores posteriormente. Então eu não preciso dos dados dele. Por outro lado, algumas instruções dessas terão imediato, e eu não tenho a garantia de que será a metade de baixo. Tá? Então uma das formas da gente redesenhar esse quadradinho aqui seria pensar que eu teria um quadradinho um pouquinho mais fino do que aquele quadrado ou retângulo, né, que eu tinha anteriormente. Tá? E aqui a gente coloca imediato para todo mundo. Então essa é uma das alternativas. A gente pode pensar que, ok, eu tenho imediatos menores aqui, e como os imediatos são menores do que os valores dos dados, eu vou ter essa coluna aqui um pouquinho menor. Tá? Uma outra alternativa é desenhar de forma parecida com o que a gente está fazendo aqui, mas a gente pensa em colocar esse cara aqui como uma pequena tabela de imediato, uma vez que nem todas as nossas instruções usam imediatos. Então a gente colocaria uma tabela de imediato aqui separada, e nesse canto aqui, a gente teria apontadores. E aí eu vou usar ainda assim uma coisa comprida, mas eu tenho apontadores para a tabela de imediato. Quer dizer, eu vou economizar um pouquinho dos imediatos, porque essa instrução aqui, por exemplo, não vai ter imediato. Essa não tem, essa não tem. Então a gente não gasta o espaço do imediato. Bota um pouquinho mais de complexidade, ganha um pouquinho mais de área. Vai depender bastante do protocolo e da forma que você quer pensar em implementar o seu processador. Bom, por que eu vou colocar os operandos para serem lidos após o despacho? Se a gente tentar olhar e relembrar a nossa tabela anterior, no nosso pipeline, o que acontece é que esse aqui é uma versão mais nova, né? A gente tem que relembrar que o nosso allocation anterior tinha 3 estágios, que eu precisava guardar os valores dos registradores dentro daquelas tabelas, eu precisava ter um ciclo como esse. Agora a gente não precisa mais, a gente precisa fazer a alocação, o register rename, e guardar os reads necessários, quer dizer, marcar os bits de reads necessários. Por outro lado, a gente gasta mais um estágio aqui, então a gente vai passar a gastar mais um estágio aqui embaixo, porque eu vou ter que fazer a leitura dos registradores posteriormente. Tá? Então o trade-off é mover alguma coisa daqui para alguma coisa mais para cá. Lembrando que se eu faço a leitura dos registradores aqui, eu potencialmente posso não ter todos os registradores, vou ter que esperar as instruções. Agora eu posso ser capaz de acordar alguma instrução e todo aquele mecanismo que a gente falou, que os dados às vezes ficam disponíveis um pouquinho depois, eles já vão ser um pouco embutidos aqui. Então a minha leitura de dados, a distância entre a leitura de dados e a execução, lembra anteriormente que eram 3 ciclos? Ela caiu para 2. Certo? Então eu estou com 2 ciclos. E, obviamente, eu posso tentar melhorar um pouquinho disso ainda, fazendo um bypass de algum outro lugar direto para a nossa execução. Tá bom? Então a gente vai passar a informação de bypass aqui, a gente vai olhar na nossa CAN, na hora que ela encontra que todos os seus serviços estão disponíveis, a gente dispara e a gente consegue fazer o nosso wake up e trabalhar com ele. Tá bom, pessoal? Então, assim, simplifica um pouco, porque eu tiro os registradores dali, mas eu tenho que levar em algum momento a posteriori os bancos registradores e registradores para leitura. Bom, e aí a gente precisa falar um pouquinho sobre portas de leituras do banco de registradores. O que acontece é que a sensação é que nesse momento eu, por ter esse mecanismo, eu vou diminuir, porque eu vou ler o registrador só lá na frente, né? Às vezes pode ficar com a sensação de que a gente pode diminuir o número de portas de leitura. E isso não é de todo verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre portas de leitura para a gente tentar entender os trade-offs que tem aqui, tá bom?
Então, leitura após o despacho, após o issue, pode exigir mais portas de leitura. Porque o que acontece é que às vezes eu tenho mais unidades funcionais e eu tenho, apesar de eu despachar uma certa quantidade de instruções, eu tenho mais unidades funcionais que têm registradores lá naquele momento de leitura. Tá? E a gente também pode pensar que eu vou fazer a minha fila de despacho ali, eu tenho múltiplas instruções e uma quantidade muito maior de instruções. Então, a minha largura da máquina versus a largura da unidade de issue, elas não necessariamente são idênticas. Eu posso ter mais issue do que a largura da máquina e posso ter menos issue do que a largura da máquina, ou mais largura de máquina do que o issue. Então a gente tem que lembrar que é o seguinte, né? A largura do issue, a largura do meu despacho limita o tamanho da minha máquina, porque eu não vou ser capaz de executar mais do que eu faço o despacho. Mas por outro lado, eu tenho outros componentes, por exemplo, eu vou tentar despachar 8 multiplicações. Eu não tenho 8 unidades de multiplicação, então eu não vou conseguir ser capaz de fazer isso. E eu vou mandar para as filas e as filas vão ficar esperando essa instrução. Então a gente tem um trade-off aqui e que se eu tenho mais unidades funcionais precisando fazer leitura, quer dizer, mais daqueles sub-pipelines do estágio anterior, isso aqui a gente pode pensar que isso aqui está acontecendo por múltiplas instruções, certo? Então se eu tenho mais disso aqui, em especial desse finalzinho aqui, mais disso aqui acontecendo do que eu tenho de capacidade de leitura no meu banco de registradores, eu vou ter que me preocupar. Tá? Então, a gente vai encontrar processadores que, por exemplo, dividem o banco de registradores e o número de portas. Então, ao invés de eu virar e falar que eu sou capaz, usando o nosso modelo RISC, que cada instrução lê 2 instruções, ao invés de eu falar que eu sou capaz de executar 4 instruções que me demandam 8 portas de leitura, eu posso virar e falar que eu sou 4 instruções, desde que aos pares, ou que eu só consiga usar 4 portas de leitura de um lado e 4 do outro. Então, meus 32 registradores podem ser divididos em 2 banquinhos de 16 deles, e eu faço metade das leituras em um, metade no outro. Observa que esse caso aí não é exatamente o caso ideal, porque uma vez que eu posso querer ler todos da metade inferior ou todos da metade superior, mas a gente tem um cenário onde o resultado pode melhorar um pouquinho e a gente consegue diminuir o tamanho do banco de registradores. E por que a gente quer diminuir o número de portas de leitura? Porque cada porta de leitura precisa de um decodificador de endereço. O decodificador de endereço é caro e eu vou aumentando a minha área, certo? De acordo com o número de decodificadores de endereço que eu preciso fazer e de acordo com o número de leituras que eu preciso fazer. Por outro lado, uma coisa que nos ajuda é que muitos dos valores de entrada são lidos da Bypass Network. Então, muitos desses valores chegam naquele momento. São valores calculados por algumas instruções para trás e não por instruções que ficaram muito tempo. Isso tem que ficar meio intuitivo para vocês, pessoal. Se eu estou rodando múltiplas instruções simultaneamente e eu só tenho 32 registradores, eu não tenho lugar temporário. Imagina pensar num programa onde meus temporários ficam muito para trás. É muito comum que nossos temporários fiquem bem próximos das instruções que eles usam. Se eles ficam bem próximos, significa que eles foram gerados imediatamente atrás. Eles vieram da memória de uma instrução de load que mandou para o registrador logo na sequência. Então, assim, todos esses cenários acabam nos levando a ter os registradores mais próximos. Se eles estão mais próximos, a gente vai ter a rede de bypass nos acelerando e deixando nosso resultado aqui mais forte, tá? Se ainda assim eu tenho a minha bypass network e essa bypass network ainda estou tendo uma demanda muito grande no banco de registradores, a gente pode fazer 2 mecanismos de redução de portas aqui. A primeira é fazer uma redução de portas ativa, quer dizer, eu não vou botar porta suficiente e eu vou parar o despacho de instruções se eu contar e ver que está precisando de mais porta do que eu tinha. Tá? Isso parece ser legal. O grande problema é que se eu tiver múltiplos árbitros, eu vou ter que sincronizar para contar. O árbitro de baixo está querendo 4 portas, o de cima querendo 4 portas. Eu tenho 8, tudo bem, mas o de baixo está querendo 5 portas e o de cima está querendo 4 portas. Eu vou ter que dar um jeito de parar alguma das instruções, porque tem uma porta a mais necessária. Então, sincronizar os árbitros pode ser caro, enquanto, por outro lado, eu tenho um efeito bem pragmático do número de portas ser reduzido bem fácil. Eu preciso me preocupar claramente com esse sincronismo, tentar mecanismo de justiça, tentar preencher unidades funcionais, e tudo isso passa a ser mais ainda a responsabilidade dos árbitros. Tá? E a outra é tentar reduzir o número de portas de forma reativa. O que significa isso? Os árbitros simplesmente não estão nem aí para o número de portas, eles disparam as instruções, e na hora que a instrução chega lá no banco de registradores, você vê, poxa, não vai ter porta para todo mundo, para algumas delas. Tá? Então, a gente vai permitir que as instruções sejam despachadas com uma demanda maior do que o banco de registradores consegue atender, e a gente vai ter que cancelar instruções que não sejam capazes de ler seus operandos, e elas que são canceladas e usa algum dos mecanismos de cancelamento, elas voltam para a fila do mesmo jeito. E eu fiz uma besteira aqui, espero que vocês... Desculpa, a tela virou de lado na hora que eu virei o tablet aqui para poder tentar indicar uma instrução.
Bom, ambos os casos existe uma política justa para fazer o cancelamento, eu tenho que tomar cuidado para colocar as instruções de forma super pragmática, porque se eu ficar cancelando sempre uma instrução, pode ser que eu gere starvation ou qualquer outro mecanismo no processador. Tem que lembrar que uma instrução ficar muito tempo sem ser executada, significa que as instruções que dependam dela não vão ser executadas rapidamente, mas aí eu vou acabar, em última instância, rodando essa instrução sozinha. E rodar essa instrução sozinha, apesar de resolver o nosso problema, a gente vai ter um outro problema, que é eu demorei tempo demais para completar essa instrução. Tá? Então, no caso que a gente vai falar da... Quer dizer, no caso que a gente vai virar aqui e falar que eu posso adiar a instrução, posso cancelar a instrução, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode perder um desempenho bem grande ao fazer essa ação. Tá bom? Ok, pessoal? Bom, aí a gente vai ter outras alternativas que a gente pode pensar em implementar, tá? Então aqui a gente já falou sobre a leitura dos registradores, essas são as técnicas mais convencionais, mas se a gente for olhar nos processadores, a gente vai encontrar outras alternativas aparecendo, tá? A primeira delas é fila de despacho distribuída. O que significa isso? É que ao invés de eu ter o despacho como uma fila e eu mando para a unidade funcional, o que a gente faz é que a gente unifica essas duas coisas e eu já disparo esse cara direto para a unidade funcional. Tá? Então, cada bloco vai possuir sua própria fila. O Pentium 4, por exemplo, tem 2 blocos de unidades funcionais, operações que são de memória e que não são de memória. Ele manda as instruções para lá e faz cada um na sua categoria. Tá bom? E a gente pode pensar, então, que são blocos de unidades funcionais, mas a gente pode chegar ao ponto de ter estações de reserva por unidade funcional. Então, agora cada unidade funcional tem a sua, e eu vou jogar esses caras direto para a unidade funcional. Esse aqui é um algoritmo, usa bastante a ideia do algoritmo de Tomasulo, certo? Que é um primeiro algoritmo que permitiu processadores superescalares. A ideia geral é que cada unidade funcional, eu tenho múltiplas UFs, né? E elas vão ter as suas próprias filas aqui no início. E aí a gente vai colocando instruções nas filas das unidades funcionais, ok? E aí essas instruções chegam de lá direto do rename, então não tem um estágio de despacho, simplesmente elas vão do rename para a unidade funcional que ela vai pegar, certo? Então essa hora já foi disparada para o lugar, já foi colocada no lugar correto. E na hora que um resultado sai, certo? Então ele vai virar e vai falar aqui, por exemplo, o nosso clássico P7 recebeu um valor, ele vai anunciar para todo mundo: ei, o P7 recebeu um valor. Então, se eu tenho uma instrução aqui que precisa do P7, o valor vai para lá. Se eu tenho outra aqui que precisa do P7, o valor vai para lá. Além disso, ele não olha, isso aqui não é uma fila, isso aqui é uma tabelinha, um buffer, porque eu posso chegar à conclusão de que essa instrução aqui está disponível, mas essa próxima na frente dela não está. Então a gente vai pegar, tentando na ordem da direita para a esquerda no nosso exemplo, mas tentando aqui, no caso, pegar a instrução que está pronta, e essa instrução que está pronta ela pula e vai direto para a unidade funcional. Tá? Então, essa é uma outra forma da gente poder trabalhar e despachar as nossas instruções, fazendo estações de reserva e diretamente nas unidades funcionais. O que acontece aqui? Um ponto mais crítico passa a ser essa questão de anunciar registradores. Quer dizer, se eu tenho múltiplas unidades funcionais, eu vou ter múltiplos registradores sendo anunciados em cada ciclo, e esses múltiplos registradores eu vou ter que múltiplas buffers olhando para múltiplos registradores para poder definir quem está. Então, aquele nosso CAN buffer lá que eu tinha lá em cima, ele é uma estrutura agora bem mais distribuída no nosso pipeline. Tá bom? Ok, pessoal? Com isso a gente fecha esse primeiro pedaço e a gente vai ter mais um vídeo falando sobre operações de memória, tá? Muito obrigado. Até mais então.